Olá, alunos! Estamos na última aula da nossa Carta Campeã, sequência didática de matemática para vocês do primeiro ano. Professor, o que os nossos alunos aprenderam? Ai, Carol, tanta coisa bacana, a gente conheceu diferentes animais, aprendemos tanto com as fichas técnicas e teve até, Carol, um passeio no Zoológico de Salvador. Olha que bacana! Tenho certeza que eles amaram essa sequência, não é? Com certeza, Carol. E ainda, mais do que nunca, eles construindo esse jogo de cartas foi sensacional. Cada aluno se empenhando. E hoje, Carol, vou te convidar para assistir essa aula, porque vamos ter mais uma rodada, uma batalha da carta campeã. Vem comigo, Carol? Com certeza, vamos! Pessoal, hoje é o nosso segundo dia de batalha das nossas cartinhas, hein, dos animais. Mas presta atenção uma coisa, nesse segundo dia de batalha, nós não vamos jogar literalmente. O nosso jogo vai ser no nosso caderno, nossa rede, tá certo? Vamos precisar sim das cartas para comparar os números das características de tempo de vida e de peso. Olha só, a primeira atividade que nós vamos realizar está no nosso caderno, nossa rede, na página 169. Corre lá, abre o livro e acompanha a aula aí na sua telinha. Olha só o que nós temos. Questão número 9 é uma atividade para realizar individualmente. Cada aluno tem sua quantidade de cartas, né? Seu montinho de cartas para poder fazer a análise comparativa dos números de cada característica. Então, analisa comigo a consigna dessa atividade. Questão 9. Observe as cartas abaixo. Quais são as cartas que nós temos aqui? De quais animais? Onça parda, a anta e a sucuri. Já observaram? Ficaram bonitos esses desenhos, né? Do nosso caderno, nossa rede. Agora, o que a questão está pedindo? Vamos avançar mais um pouquinho? Letra A. Qual desses animais é o mais pesado? Será que você já sabe? Enquanto isso, segura a resposta. Vamos ler a questão da letra B. Qual é o mais leve? Você também já sabe a resposta? Mas calma. Lembram que na cartinha nós temos duas características: peso e tempo de vida. Para saber qual é o animal mais pesado e o mais leve, qual das duas características nós temos que analisar? Você já sabe, vocês estão ligadinhos. Então nós precisamos analisar peso. Ok, muito bem. Então, para saber qual é o animal mais pesado e o mais leve, vamos comparar apenas a característica escrita de peso. Ok? Muito bom. O primeiro animal é a onça. Vamos observar, não foi isso que a questão pediu? Observar qual é o peso da onça parda. Você consegue localizar essa informação? Eu também já consegui. Qual é aquele número escrito com esses dois algarismos? O 9 e o 6 é o 96. Muito bem. E agora o próximo animal é a anta. Anta. Localizou já essa informação? Está bem explícita na nossa cartinha. Qual é o peso desse animal? Quais são os algarismos que compõem esse número? O algarismo 2, o algarismo 5 e o algarismo 0. Qual é esse número formado por esses três algarismos? O número 250. E agora o último animal é a cobra sucuri. Qual é o peso desse animal? Também formado por três algarismos. É o algarismo 4, 5, 0. Que número é este formado por três algarismos? 450. Agora nós vamos colocar esses três números em comparação. O que você faz para comparar esses três números e identificar qual desses três animais é o mais pesado
Então, significa que o número tem que ser maior. Muito bem. Então, qual desses 3 números é o maior? Aquele que tem mais quantidade de algarismos? E qual desses 3 números nós temos a maior quantidade de algarismos? O da anta, beleza, e o da sucuri, tá certo, porque nós temos 3 algarismos em cada número. Então, provavelmente, esses 2 números são os maiores. Vamos descartar o peso da onça. E agora, já que os 2 números têm a mesma quantidade de algarismos, como é que a gente pode identificar nessa comparação qual é o maior número? Vocês estão ligadinhos, não é? O que é pró? Olha só, o número que está na frente, ele manda. Então, já que o número que está na frente, ele manda, ele é o maior dessa sequência, então, provavelmente, o peso da sucuri, ele pesa 400 quilos, porque o algarismo 4 está na posição da centena. E no da anta, o algarismo 2 também ocupando a ordem da centena, certo? Ele tem valor de 200. Então, qual é o maior número aqui? O número 400. Então, o animal mais pesado é a sucuri. Já respondemos essa questão da letra A. Mas na letra B, ele perguntou qual é o mais leve. E para identificarmos qual é o animal com o peso, né? O que é o mais leve, nós vamos já perceber que é o número que é menor nesta comparação. Nós excluímos o da onça na comparação da questão da letra A, porque identificamos que a anta e a sucuri, eles tinham peso, né, maior. São os maiores números nesta comparação. Então, da onça, agora, é o peso menor, porque ele é apenas composto de 2 algarismos. Então, este é o menor número. Então, e agora, para responder a questão da letra A e da letra B, eu vou chamar a galerinha da Escola Municipal Tereza Cristina para junto comigo e com vocês aí de casa, analisar essa questão. Vem comigo! Fala, galerinha! Estamos aqui para a última aula da nossa sequência didática de matemática Carta Campeã. E o que é que nos reserva para a aula de hoje? Situações hipotéticas do jogo de cartas que a gente confeccionou. Só que agora a gente vai jogar com as cartas do nosso livro, tá certo? Do livro Nossa Rede. Todo mundo vai abrir na página 168. Vamos lá? E Cecília, vocês vão realizar a atividade da questão 7 em dupla, da página 168. Maria Vitória e Jade, a gente vai abrir na página 169, a questão número 9. Isso mesmo, Jade, vira a página do livro. Meninas, observem aqui as 3 cartas. Qual é o primeiro animal, Maria Vitória? Onça pintada. Essa é a onça pintada, Jade? Onça parda. Onça parda. Qual é o segundo animal? Anta. E agora? Sucuri. Sucuri. Qual é o peso da onça parda? 96. Agora coloca o dedo em cima do peso da anta. Como é essa escrita desse número? Como é que a gente lê? 250. 250. Isso, 250. 96. E a sucuri, qual é o peso? Esse 450, lembrando que ele está na ordem da centena, então aqui é 400 e... Perfeito. Na letra A, ele pergunta, qual desses animais é o mais pesado? Sucuri. Por que a sucuri é o mais pesado? Porque ela tem mais peso.
O que é que a gente precisa observar nesses 3 números aqui? O que vem antes e depois. E a posição do número. A posição do número, observando que o 4 está na centena, ele vale 400. O número 250, 2 só vale 200. E o número 96 não tem nenhuma centena. Ele só tem o número 9, que vale, o algarismo 9, vale 90. Qual desses 3 números é o maior? 90, 200 ou 400? 400. Então, corretamente, escreve aí, a sucuri é o animal mais pesado. Escreve dentro do retângulo da letra A. Sucuri. Perfeito. Agora na letra B. Qual é o animal mais leve, meninas? Mais leve? Leve. Tem o mais pesado e tem o mais A leve. onça parda. E como foi que vocês, olhando para os números, vocês perceberam isso? 96 é o peso da onça. Porque veio antes e depois. Entre qual número vocês compararam isso? 96, vocês compararam com qual número? Para ter certeza de que um era maior do que o outro. Porque o 9 é maior do que o 6. O 9 é maior do que o 6 neste número. Mas 96, a gente só sabe que ele é um número maior se a gente fizer comparação com outro número. Qual é o outro número que a gente tem para comparar com 96? Qual é o outro peso que nós temos para comparar? 250. Ok. Você comparou o peso da onça com o peso da anta. Então, quem pesa mais? Então, qual é o animal mais leve? Onça. A onça. Então, corretamente, a onça é o animal mais leve. Viu como ficou bacana? Cada aluno fazendo o seu, analisando a sua própria cartinha, alguns encontrando um pouco de dificuldade, mas logo depois a gente se acerta, tá certo? Então agora a gente vai para uma próxima atividade. E agora vamos desenvolver mais uma questão do caderno Nossa Rede, da página 170. Vem comigo, fica ligadinho aí. Agora é com a ajuda de um colega, não mais individualmente. Na questão 10, com a ajuda de um colega, você vai observar as cartas abaixo. Nós temos a carta do jacaré de papo amarelo, a capivara e a jaguatirica. De novo, esses desenhos estão, sensacionais. E agora, na questão da letra A, qual desses animais tem o maior tempo de vida? E letra B, quanto tempo esse animal da letra A vive? Tá certo? Então, a resposta da letra B depende da sua resposta da letra A. Vamos analisar? Qual das duas características da nossa cartinha do jogo de carta campeã nós precisamos identificar qual é o animal que tem maior tempo de vida? A resposta está aí na sua tela. Nós vamos analisar a característica de tempo de vida, que é a característica da carta que fica abaixo da informação do peso, tá certo? Nos 3 animais, o primeiro, o jacaré. Você já conseguiu localizar essa informação? Qual é o tempo de vida do jacaré? 2 algarismos ali é um número que nós chamamos de número redondo. É o número 50, ele é uma dezena inteira. Próximo animal é a capivara. Já conseguiu também localizar na sua tela? Quantos anos? Tem 2 algarismos, o algarismo 1 e o algarismo 5. Esse é bem familiar da gente. Esse é o número 15. E o último animal é a jaguatirica. Quais são os algarismos que compõem esse número? O algarismo 2 e o algarismo 0. Esse também é uma dezena inteira, assim como o número 50,
é um número redondo, é o número 20. E agora, para a pergunta da letra A, qual desses animais tem o maior tempo de vida? E letra B, quanto tempo ele vive? Mas não sou eu que vou dar a resposta, não. Lembrando, olha só, na questão anterior, da página 169, na questão 9, os animais, a gente precisou comparar os 3 números e utilizamos duas diferenças, né? A primeira, que era a maior quantidade de algarismos, só que aqui nós temos números formados pela mesma quantidade de algarismos. 2 algarismos, 2 algarismos, 2 algarismos. Mas uma outra característica que nós podemos utilizar na hora de comparar números é observar o número que está à frente. Na primeira, o primeiro número da nossa escrita desse número, tá certo? Então é como se fosse o primeiro número é o quem manda. Tudo bem? Agora não sou eu que vou dar essa resposta. Vamos ver como a galerinha da Escola Municipal Tereza Cristina se saiu nessa questão. Vem comigo. Meninos, estão preparados para a próxima atividade? Sim. Página 170, questão número 10. Vocês dois, hein, João Vitor e o Anderson. Os animais da cartinha de vocês são diferentes. Lê para mim o primeiro animal, Anderson. Jacaré de papo amarelo. E o próximo animal, João Vitor? Capivara. A capivara. E o último animal dessa cartinha? Jaguatirica. Jaguatirica. Pronto. A gente agora vai observar não o peso, a característica de peso não. A característica que a gente vai observar é o tempo de vida. Tudo bem? Por favor, João Vitor, o Anderson, qual desses animais tem o maior tempo de vida? A prova vai registrar aqui no quadro. O jacaré. Jacaré, qual é o tempo de vida dele? Olha aí na cartinha, o Anderson, João Vitor. 50 anos. O jacaré, ele vive 50 anos. A capivara. João 15 Vitor. anos. 15 anos. E agora, qual é o último animal de vocês? Jaguatirica. Vive quanto tempo? 20. Jaguatirica. 20 anos. João Vitor, o Anderson, qual desses 3 animais, na letra A, está perguntando qual deles tem o maior tempo de vida? Observando os números, qual desses 3 é maior? Jacaré de papo amarelo. Olhando para o número, o que é que vocês podem me dizer sobre eles? Digam, Anderson. Por causa que 50 é maior do que 20 e 15. Perfeito, porque 50 é maior do que 15 e 20. Então, na letra A, a gente escreve jacaré. Vamos lá? João, você pode pescar a escrita do número jacaré na própria ficha do animal, da cartinha. Jacaré. Letra A. Agora, a Isis, ela tem uma informação que esse jacaré não é qualquer jacaré, né, Isis? Como é o nome? Jacaré de papo amarelo. Jacaré de papo amarelo. Pronto. Na letra B, está perguntando, Anderson, João Vitor, quanto tempo esse jacaré ele vive? 50. 50 dias, 50 meses, 50 semanas. 50 meses. 50 meses é a palavra meses que está escrito na nossa cartinha? Não. O que está escrito na nossa cartinha? Que ele vive quanto tempo? Anos. Anos. Muito bem, João Vitor. Então, nós vamos escrever, olha só, na letra B, 50 anos. Podem escrever na letra B. 50, como é que se escreve o número 50? Observa na cartinha. 5... Bota não, a gente escreve. Escreve o número 5, ou o número 5, algarismo 5, algarismo 0. Agora a palavra anos. Com certeza a gente separa. Separa a escrita. Isso, 50 anos. Bom, a galerinha tá batendo um show de bola, né? Pois é, mas a atividade
Continua, a questão 10 ainda. Foi a letra A letra B e agora nós temos a questão da letra C. Quantos anos a jaguatirica, olha só, a jaguatirica vive a mais do que a capivara? Se liga só numa informação que a prova vai dar. Quando a gente tem essa palavra, essas duas palavras, a mais, significa que nós vamos ter aqui uma diferença. Não significa que nós vamos juntar esses dois valores, que seria juntar o tempo de vida da jaguatirica, que seria 20, mais a capivara. O que eu quero aqui é uma diferença, certo? E quando eu falo em diferença, a operação que nós vamos utilizar é a operação de subtração. Tudo bem? Então, quando nós tivermos em algumas questões de matemática a expressão a mais ou a menos, significa que eu quero uma diferença entre valores. Então, a operação que nós vamos utilizar para realizar essa questão é uma subtração. E na letra D, você vai dialogar com a sua dupla, o seu colega, e comparar as suas respostas e contar como você e o colega fizeram para descobrir qual animal tem o maior tempo de vida. Vamos voltar lá na salinha do primeiro ano e ver como o pessoal respondeu essa questão? Letra C, o Anderson, se liga. Quantos anos a jaguatirica vive a mais do que a capivara? 20. 20. A jaguatirica, ela vive 20 anos. Qual é o outro animal que a pergunta do livro colocou em comparação? A jaguatirica. Capivara. Capivara. A capivara tem quantos anos de vida? 15. Muito bem, João Vitor. Só que ele está dizendo pra gente que a jaguatirica, ela vive a mais. O livro já disse. Só que eu quero saber quanto tempo a mais a jaguatirica vive do que a capivara. Se eu desenhar uma reta, quem vem primeiro? Número 15 ou número 20? 15. Opa, o João Vitor se consertou. 15. E aqui? 20. De 15, para eu chegar a 20, eu preciso andar quanto tempo? Vamos lá? Para eu chegar de 15 até 20, essa distância aqui de tempo, preciso de quanto para chegar até 20? Eu tenho 15, eu começo no 15. 5. Boa, garoto! De 15 para 20, eu caminho 5 tempos, ok? Então, a diferença de tempo de vida entre a jaguatirica e a capivara é de 5 anos, ok? 16, 17, 18, 19, 20. Andamos 5 tempos. Então, essa é a diferença entre o tempo de vida entre os dois animais. A gente vai escrever o número 5. 5 anos. Escreve só o algarismo 5. Muito bem. Meninos, meninas, agora que a gente finalizou, a gente colocou em comparação os diversos dados de números que a gente tinha nessas fichas, tá certo? No jogo das nossas cartinhas. Lembrando quem vem primeiro, quem vem depois, qual é o número maior, qual é a posição do algarismo que ele ocupa dentro do número, tá bom? Fechado. Oh, meu Deus, a aula agora está chegando ao fim. Já é hora da gente avaliar a nossa sequência didática, Carta Campeã. E o que é que a gente precisa fazer? A gente vai confeccionar, junto com a galerinha, um cartaz sobre o que nós aprendemos sobre comparar números. Importante, tudo que vocês, alunos, conseguiram identificar ou compreender na hora de comparar números, a gente vai registrar nesse cartaz e depois dele prontinho nós vamos fixar na parede da sala. Para sempre quando tivermos outras questões de matemática, voltadas para a comparação de números,
comparar informações, vamos ter já um nosso mural construído. Vamos ver como ficou a construção do cartaz lá na Escola Municipal Tereza Cristina? Pessoal, a gente vai encerrar. Que pena que chegou ao fim a nossa sequência de aulas de Carta Campeã. E agora a gente vai fazer uma avaliação de tudo que a gente aprendeu sobre utilizar os números na leitura, na escrita e principalmente na hora da batalha, na hora de comparar os números. Vamos registrar nesse cartaz tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, o que nós aprendemos sobre comparar números? Que tem que olhar o número que vem antes e depois. Ótimo, então a gente precisa, viu, pessoal? Tem que lembrar disso. Tem que olhar o número Que vem antes e depois. Isso mesmo, o número que vem antes e depois. Perfeito. Então, na sequência, não é? Lembram até que a Pro desenhou várias vezes a reta numérica? Lembram da reta que a Pro disse ainda que parecia uma régua? Então, a gente tem que saber quem vem primeiro, quem vem por último, ok? Bom, Wanderson, o que é que você lembrou aí sobre a nossa aprendizagem? Nesse joguinho de cartas, quando você estava batalhando com o João Vitor. Para a sua carta ser campeã, o que é que você precisava observar no número? Tem mais do que a dele. O que é que tinha que ter mais do que a dele? Números. Ah, você quer dizer que então os seus números tinham que ter mais algarismos do que o do João Vitor? Sim. Então, para um número ser maior do que outro, ele precisa ter maior quantidade de algarismos. Ok, então vamos registrar. O número que tem mais, vou escrever um símbolo de mais, tá, pessoal? Mais algarismos é o maior. É isso? Uhum. Ok. E você, Jade? O que é que você conseguiu aprender quando você estava batalhando com a Maria Vitória? Que tem que observar a posição do número. Importantíssimo, porque tem, às vezes, números diferentes podem ter os mesmos algarismos. E a gente tem que observar a posição. Muito bem. Observar. Esse cartaz vai ficar preso na parede da nossa sala, viu? Observar a posição dos algarismos. Vocês gostaram da nossa aula? Sim! E quem gostou mais da aula ou da cartinha? Do jogo de batalha? Eu de tudo. Boa! De tudo. De tudo. E agora? O que é que a gente vai fazer com o jogo? Pinturar do quadro. O jogo ou o cartaz? O cartaz. O cartaz a gente vai pendurar na nossa sala. E as cartinhas, o que é que a gente vai fazer? Colar na parede. Colar na parede também? Ou a gente vai guardar para a hora do recreio? Vai dar para do recreio. Valeu, galera. Dá tchau pro pessoal de casa. Tchau! Que bate-papo bacana, viu? Vocês gostaram? Tá vendo como cada um consegue perceber, ter a sua forma de comparar os números? Isso é muito bom. Então não podemos nos esquecer. Regra de número 1. A escrita do número não se apoia na fala, ou seja, a gente não escreve os números de acordo como nós falamos. Por que, Pro? Porque a gente precisa lembrar da regra número 2, porque o valor de cada algarismo que forma um número depende da posição que ele ocupa dentro do número, tá? E regra número 3, geralmente o primeiro algarismo é o que manda, ou seja, é o maior. Gostou da regrinha? Então, continue ligado nas nossas aulas da sua telinha, da televisão e também da telinha lá no YouTube.
Segue, curte, comenta e compartilha a playlist da Secretaria Municipal de Educação de Salvador. Tem todos os vídeos disponíveis para você, tá bom? Te espero lá. Tchau, tchau!